tema de agora é os aspectos éticos da facilitação, né, da biodança. Então, que é um tema importante de a gente pensar, porque a gente lida com pessoas, né, e a gente tem um propósito, e às vezes, por várias questões, pode ser que a gente não tenha uma delicadeza de cuidado que é necessário, né? Às vezes, eu acho que muito raramente a gente faz isso intencionalmente, mas se a gente não chega a pensar e refletir sobre alguns temas, pode ser que em algum momento a gente esbarre aí em questões éticas. Então, Então, eu acho que a primeira coisa é a gente perceber, né, o que exatamente é a ética, né? E eu acho que a ética é um tema da filosofia, tá? E ela tem a ver com o comportamento, o nosso comportamento em sociedade, o comportamento grupal, o comportamento da gente em relação também à natureza, à vida como um todo, né? Então, a ética, ela vai nos colocar uma necessidade de perceber como que a gente cuida dessa totalidade vivente, e como a gente se insere nessa totalidade, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de uma reflexão sobre o comportamento, que dita qual comportamento é um comportamento aceitável, cuidadoso, do ponto de vista que a gente vê da biodança, pelo cuidado da vida, né? É um comportamento que nos faz com que a gente possa cuidar desse processo que a gente propõe, que é o processo de integração, né? E só que muitas vezes a gente confunde, né, a ética, até porque muitas profissões, inclusive dentro da biodança, a gente tem um código, né? Inclusive é um código que está sendo revisado nesse momento, está sendo reelaborado. Tem uma comissão na IBFED que trabalha com a ética, né? Então tem toda uma reflexão, né? Durante mais de um ano foi feita essa reflexão. O documento não está completamente finalizado ainda, mas eu pretendo que assim que ele tiver feito, assim a gente poder ter acesso a ele para conversar a respeito, né? Mas eu acho que uma diferença bem forte que a gente vai ter, né, dentro das questões de ética é poder discernir o que que é a ética e o que que é a moral, né? Porque todos ah, os a ética e a moral tratam de coisas muito semelhantes, né? Só que a ética, ela trata de questões de cuidado, de comportamento que são mais universais, né? São aquele óbvio, né? Aquele bom senso, aquilo que estaria baseado no bom senso, mas que nem sempre é cultivado, né? A ética, ela tem a ver com a harmonia, ela tem a ver com cuidado, ela tem a ver com integração, ela tem a ver com equilíbrio, né? Ela tem a ver com dança também, né? Tudo que possibilita a integração das coisas e a forma como a gente se relaciona num feedback com a totalidade, né? A moral, ela tem a ver mais com os comportamentos ditados por uma determinada sociedade, um determinado grupo, uma determinada cultura, né? Então, pode ser que essa moral ela tenha muito vínculo com a ética, mas pode ser que ela entenda, né? A moral entenda algumas coisas distanciadas da ética, né? Então, o comportamento, que dita a moral, ele tem a ver com uma construção social e cultural, né? E muitas vezes existe dentro de uma construção cultural, né? E social, existem aspectos ideológicos muito potentes, né? E que, então, onde a moral,
né? Ela muitas vezes ela significa chegar em um tipo de correção, né? Que é uma correção, um- uma necessidade de fazer com que os indivíduos entrem nesse padrão moral, né? E então é uma espécie de uma correção doutrinária, né? Onde tu não faz exatamente como dentro daquele plano social ou cultural é prescrito, então tu deve ter alguma punição por isso, né? As punições que têm tanto a ver com, de alguma forma, sanar algo que foi supostamente ofendeu ou degradou alguma coisa, né? Ou mutilou alguma coisa, ou mesmo mas o perigo disso, né? É que muitas vezes tem a ver com essa correção doutrinária tem a ver com uma dificuldade de abrir para a inovação, abrir para novas formas de pensar, né? Então, digamos que a moral ela tem muito mais a ver com a estrutura civilizatória, com a estrutura ah, social, com a moral de um determinado grupo. E a ética é algo, são preceitos mais universais que a gente vai encontrar em todas as culturas, né? E que tem a ver com essa proteção da vida, com essa proteção da harmonia entre as coisas, né? Então, a biodança, ela vai tratar do princípio biocêntrico, né? Então, a ética vista pela biodança, ela tem essa característica do cuidado pela vida, a vida como centro, né? Então, a ética biocêntrica, ela vai falar dessa proteção, esse entendimento de que existe algo, né, em todas as nossas atitudes, em tudo que a gente faz, que deve ter sempre um cuidado pela vida. E quando a gente pensa em nós como facilitadores, né, que a gente trabalha com o princípio biocêntrico e trabalha com cuidado pela vida, então o princípio ético básico é o coração da ética biocêntrica, é a proteção à vida, num sentido sistêmico, tá? Porque tem muito discurso moral, né? Que se baseia na questão da proteção da vida. Mas a gente aqui não está trabalhando com discursos morais, mas sim com uma visão ampla, né, do que é a vida, como um fenômeno sistêmico ao qual a gente faz parte, tá? Então, e que não tem essa conotação de controle de comportamentos ah, ah, com base ideológica, tá? Então, é afastado da ideologia e mais próximo da proteção da vida como um todo, num entendimento sistêmico. Aqui a questão do entendimento sistêmico é muito importante, tá? Então não se trata de perceber e punir atitudes individuais, né? Mas se trata de compreender as ressonâncias que existem das ações que nós fazemos no mundo, né? Quais são as implicações? É como se a gente atirasse uma pedrinha num lago e a gente vê aquele círculo se formando, né? E ampliando cada vez mais. Então, isso tem a ver com a ética, né? Como as minhas atitudes, como o meu comportamento, como tudo que eu faço, né, em todos os momentos da minha vida, vai gerando essas ondas, né? E essas ondas podem se multiplicar com amor, com cuidado, com beleza, né? Ou pode se multiplicar com destrutividade. Então, é esse entendimento dessa relação de ondas que a gente vai formando, né? Quase como um efeito borboleta, né? De ações que vão se encadeando e formando resultados, né? Então, é a gente poder sentir, perceber
que somos responsáveis pelos resultados, né? Então, e que podemos, né, hum, gerar boas ondas, né? Ondas que gerem essa proteção à vida, gerem harmonia. E daí, aqui tem uma questão bem importante, né? Então, é a relação entre ética e liberdade, né? Porque muitas vezes existe um- uma reflexão, uma forma de perceber a liberdade, né? Como a liberdade de fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu expressar tudo que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser em nome da liberdade, né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de comportamento, como algo que tem que ser respeitado de todas as formas, né? E dentro de um ponto de vista ético, a liberdade individual, ela sempre vai estar em ressonância as ondas que a gente gera, né? Então, ah, ah, o, a expressão sem estar em ressonância, a expressão irresponsável, a expressão que gera dissociação, que gera fraturas, que gera falta de entendimento, né? Ela, na realidade, não é uma postura ética, né? Então, por exemplo, quando a gente vê hoje em dia, tantas vezes as pessoas, lá sei eu, fazerem fake news, né? E dizerem, não, mas eu tenho liberdade de expressão, a gente está numa democracia, eu posso falar o que eu quiser, não, eu posso falar uma mentira e porque eu sou livre, né? E daí a gente não vê que isso não é uma liberdade, né? Porque essa liberdade ela não tem um fundamento ético. Então, a liberdade para ela ser plena, ela tá ligada à ética, né? Então, a minha liberdade é a liberdade de eu me expandir nessa relação harmônica com a vida e nessa relação de cuidado com a vida. E nessa relação existem muitas possibilidades, né? Muita capacidade de expansão e de expressão. Então, quando a minha expressão ela vai prejudicar os outros, né? Ela vai macular o tecido social, ela vai confundir as pessoas e levar as pessoas a ter atitudes equivocadas por terem sido manipuladas, então isso não pode ser chamado de liberdade de expressão, né? Porque ela rompe com princípios éticos. Então a liberdade ela está em comunhão, ela tá bem pertinho, né? Da questão do cuidado pela vida, né? Essa questão da da ética e da liberdade, elas têm que estar muito, muito, muito juntinho, tá? Então, eu acho que é uma coisa muito importante da gente refletir, porque a gente tem hoje em dia muitas justificativas, né, de que em nome da liberdade as pessoas podem, principalmente da liberdade de expressão, elas podem fazer qualquer coisa e não é assim, né? Quando a gente rompe com a ética, e aqui a gente bem claro que quando a gente rompe com a ética e não com a moral vigente, mas com a ética, né? Então, essa liberdade já não é mais liberdade, né? Pessoal, a Naná tá bem agitadinha, tô torcendo que o Marco venha logo. Vocês devem estar ouvindo aí o barulho dela. Então, claro que a liberdade, né, ela está associada também a limites de comportamento, né? Que o meu comportamento ele está limitado pela relação, né, que eu tenho com o cuidado da vida, da minha vida e da vida dos outros e da vida do planeta, né? Então, quando as minhas ações individuais elas rompem com a estrutura
da vida como um todo, né? Então elas já não têm, elas na realidade elas já rompem com a própria ética, né? Então a ética a gente sempre tem, o comportamento ético ele sempre tem que estar em ressonância com do indivíduo com a totalidade, né? Não é um comportamento que pode ser moldado simplesmente a partir do indivíduo, né? E, e são questões bem importantes, porque são questões muito atuais essas, né? Hoje a gente vive num mundo onde essas questões estão sempre em jogo, né? Da manipulação da informação, ah, da do julgamento do outro a partir de princípios morais e não de princípios éticos, a falta de ética que gera julgamentos morais, né? Então, tudo isso faz parte um pouco do nosso momento histórico, né? E é muito importante a gente poder refletir sobre isso. Então, existem limites para o comportamento, né? Individual, né? E mesmo para o comportamento coletivo, né? A gente pode pensar também que mesmo que o comportamento coletivo ele pode ser um comportamento manipulado, né? Principalmente quando existe uma manipulação da própria informação, né? E por isso existe um limite para o comportamento coletivo também, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a manifestação do fascismo, de estruturas fascistas, né, que geralmente tem base num comportamento coletivo, mas não é um comportamento ético, né, é um comportamento de ruptura com a ética. Então, na realidade, o coletivo não assegura o comportamento ético. Hum. Então, é algo que parte de cada indivíduo, né? E que na realidade é algo que a ética é algo que a gente tem que cultivar e reconhecer socialmente, né? Como estrutura social. É algo que se cultiva, eh, eh, e, e faz parte de algo muito profundo do ser humano, né? Das relações humanas. Então, isso tudo também eu acho que é interessante a gente pensar, né? Na relação da ética com a estética. A gente pensou na relação da ética com a liberdade, né? E agora pensar um pouquinho na relação da ética com a estética. E pensar na questão da beleza, né? Da beleza não como uma beleza padronizada por modelos sociais, né? Mas da beleza como um estado de harmonia, um estado poético, um estado que perpassa todas as relações da vida, né? A manifestação da vida como uma manifestação estética. Então, né, pessoal, a gente estava falando sobre a questão da ética e da estética, né? Então, a questão da estética, né, ela tem muito a ver com a harmonia. Então, a gente pode pensar que o princípio da ética é um princípio de harmonia, né? E que na realidade, tem um fundo estético nisso, né? Então, a gente poderia pensar também que, como base da ética, existe um princípio de cuidado pela vida, mas também existe um princípio de harmonia. E se existe um princípio de harmonia, existe uma dança, né? Existe uma dança que é a dança da relação entre todas as coisas, né? Então, assim como na música, assim como na poesia, assim como na dança em si, né? A gente vai ter esse aspecto estético que nos traz bem-estar, né? Nos traz um sentimento de paz, um sentimento de integração. E a ética, ela tem que estar a serviço disso, né? Eh, Quando a gente tem relações que se pautam por uma desarmonia, por algo que vai nos desintegrando, é porque está faltando a ética, porque a ética tem esse fundamento estético como fundo. Então,
Então, e aqui entra uma coisa muito importante dentro da biodança, que são as relações de feedback, que a gente trabalha o tempo todo, né? Então, a sensação que eu tenho é que quando a gente dança na biodança, a gente está trabalhando essas relações éticas, né? Porque esse sentimento de escuta, essa capacidade de escuta, essa capacidade de responder a partir do diálogo, né? De construir uma dança harmônica a partir das relações, todas as relações que constituem como uma teia de vida, né? Então, essa capacidade de retroalimentação, a capacidade de feedback, ela é a fonte, né, desse estado harmônico, né? E é também o núcleo do que a gente pode chamar de liberdade, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né, na nossa prática como facilitadores e em todas essas questões, né? Então, eu acho que existem situações de grupo, né, que ah, a gente tem que ter a capacidade de dar limite, né? E a gente trabalha, né? Dentro dos nossos grupos semanais, dentro da prática de biodança, a gente trabalha a capacidade de pôr limites, né? Então, que é uma coisa muito importante para a gente poder manter as relações em nível ético, né? É a capacidade de eu dizer não quando eu não quero fazer algo, né? É a capacidade de eu frear o comportamento de outra pessoa que está me fazendo mal, né? É de eu dizer não a um comportamento que é destrutivo, tá? Então, é super importante quando a gente trabalha em biodança, né? E a gente está trabalhando essas relações, com os outros, né? Com a gente mesmo e com os outros, a gente aprender essa capacidade de pôr limites, né? E também de escutar, né? Quando os outros nos põem limite. Mas uma coisa que eu acho que é importante também é a gente poder reconhecer, quando uma pessoa ela ainda não desenvolveu a capacidade de pôr esses limites. Então existem situações na vida e mesmo situações dentro de um grupo, né, onde a gente pode reconhecer que algumas pessoas podem não ter ainda desenvolvido uma capacidade de colocar limites e se podem sentir que por algum motivo se sentem desrespeitados ou agredidos, né? E aí a gente, como facilitador de biodança nesses grupos, o nosso incentivo maior é que as pessoas possam dar os seus limites pessoalmente, né? Dentro das relações. Mas quando a gente percebe que uma pessoa tem um grau de vulnerabilidade e que ela não consegue, ela não está pronta, ela não consegue por algum motivo dar limite para atitudes que não são saudáveis para elas, né? Então que a gente possa intervir, tá? Eu acho que é importante a gente intervir, não jogar sempre para que a pessoa tem que saber dar o limite, né? A gente trabalha para que ela dê limite quando ela for sentir necessidade de dar, mas às vezes a gente está com uma pessoa iniciante, uma pessoa que ainda não sabe bem os códigos, né? Por uma série de motivos pessoais, talvez ela não consiga ter acesso a essa capacidade, né? Aprendeu, nasceu durante toda a infância que era feio dizer não, né? Ou sofreu situações de violência, etc. Então, pode ser que ela não saiba, não consiga, né? Então, é importante a gente estar bem, com um olhar bem sensível, assim, para também ah, intervir quando é necessário, tá? A gente, como pessoas que trabalham em grupo, né? É necessário que a gente intervenha. E no campo social, né? Também a gente pode, quando a gente percebe que uma pessoa vulnerável não está sendo respeitada, a gente não tem que esperar que aquela pessoa tenha uma reação, né? Mas a gente pode, cada pessoa que se sente capaz de dar limite, né? Poder
ajudar as pessoas que não têm essa capacidade quando a gente vê situações de violência, né? Então, e muitas vezes, né, então, essas relações de dar limite ou de desenvolver afeto entre as pessoas, né, elas estão relacionadas com também com, é natural que dentro das relações grupais a gente desenvolva relações mais projetivas, a gente idealize, né? Então, por exemplo, a gente idealiza uma figura de autoridade, e, é natural que isso aconteça, né? A gente idealiza uma figura de autoridade, e isso é comum que aconteça dentro dos grupos de biodança, por exemplo, ah, um, um participante do grupo, uma participante, desenvolver um afeto muito especial pelo seu facilitador, né? Porque vê nele algo grandioso que tem a ver com uma projeção, né? Não é que a pessoa não seja grandiosa, né? Mas projeta algo idealizado, né? Então, uma das questões éticas importantes é a gente perceber que quando existe esse tipo de projeção, né? Quando existe uma hiperidealização da nossa imagem, de quem somos nós, né? A gente pode acolher isso, mas não se encantar com isso, né? Então a gente pode acolher e aceitar, ok, a pessoa idealiza e te acha ela ser o máximo, né? Mas nunca se aproveitar disso, né? Isso não pode entrar dentro do nosso sistema como facilitadores, né? Como algo que eu vou tirar qualquer tipo de vantagem nisso. Então, é importante a gente perceber que quando uma pessoa está estabelecendo esse tipo de idealização, ela está muito vulnerável, né? Então, ela necessita, na realidade, mais cuidado, né? Mais cuidado, não é a hora de eu projetar de volta outra coisa, né? E se transformar num jogo de ilusões, mas é importante que nesse momento eu tenha muita lucidez, né? E perceba que existe um estado de vulnerabilidade aqui, que eu tenho que ter um cuidado muito, muito carinhoso, amoroso com essa pessoa, né? Compreendendo o que está se passando, mas nunca utilizando, nunca entrando nessa onda, né? É muito delicado isso, porque envolve. eh, É importante a gente perceber que a projeção, ela não é uma idealização, ela não é uma realidade, né? Não é que a pessoa está se vinculando contigo, né? Ela está colocando em ti algo que é dela, né? E a gente tem que ter muito, muito, muito carinho e cuidado com isso, tá? Quando isso acontece, a pessoa está muito vulnerável naquele momento e a gente tem que saber cuidar, tá? Não entrar nessa onda. Então, aqui a gente já está falando, né, da relação do facilitador com os participantes, né? Então, a gente entender que cada um de nós é um. Vai ser muito. A gente estava falando isso de manhã, né? Para algumas pessoas, a gente vai ser altamente significativo. Nós ajudamos as pessoas a se encontrar, proporcionando coisas bonitas para elas, né? E fazemos isso com muito amor, com muito carinho, com muita vontade, né? Muita vontade de fazer isso, né? E, e isso pode gerar relações que são mais projetivas, né? Em geral, essas relações projetivas são mais com vínculos afetivos, com amorosidade, né? Mas pode também encadear reações mais bélicas, né? Mais de confronto também, que também podem ser projetivas. Então, é importante a gente saber se distanciar quando isso acontece, não entrar. Isso é como um jogo, é um convite para um jogo, né? Então, se a pessoa, sei eu, diz que está apaixonada ou diz que está te odiando, né?
É poder se distanciar e lidar com isso numa certa distância e não entrar no jogo, né? Entrar no jogo da paixão ou entrar no jogo do ódio, né? É poder se distanciar e ver que a pessoa está num estado de maior vulnerabilidade, né? E que ela exige um cuidado. E muitas vezes esse cuidado é dar um passinho para trás também, né? Em vez de dar um passinho para frente. Tomar uma aguinha aqui, pessoal. Então, o convite é que a gente possa perceber essas relações, né? Perceber essas relações. A conduta ética do facilitador é perceber o seu papel, né? O que que significa esse papel, né? Então, o que que tu tá fazendo ali, né? Então, tu é um participante do grupo, mas tu não é mais um participante do grupo. Tu estás num lugar especial. E nesse lugar que tu ocupa, tem determinados comportamentos que devem ser cuidados com mais delicadeza ainda do que a gente cuidaria do comportamento do outro que é participante, né? O meu próprio comportamento tem que ser bem percebido, tem que ser bem trabalhado, né? Não se trata de uma repressão ao nosso comportamento, né? Mas se trata de uma dança ainda mais sutil do que aquela que é proposta na relação entre os participantes do grupo, porque os participantes do grupo, eles estão ali aprendendo juntos, eles estão vivenciando juntos coisas que são formadoras, né? E para gente, facilitador, se supõe que vocês já passaram por esse processo, tá? E que vocês têm condição de entender o processo dos outros. Então, é poder dar esse passinho para trás, né? Ver que tu não é um participante como os outros, né? E que a tua relação vai ser super afetiva, de muito cuidado, mas que não vai ser a mesma relação que os participantes têm entre eles. Né? E depois tem a relação do facilitador com os colegas, né? Que é outro universo, tá? Então, quando a gente faz biodança nos grupos semanais, faz os cursos, etc., então a gente tem esse mundo de relações com os nossos colegas de de biodança, né? Os outros praticantes, forma esse núcleo afetivo, né? Ao longo da formação também a gente faz a escola, né? E daí a gente. eh, eh, faz muita amizade, se torna quase uma família, às vezes dá uma sensação de família, né? Não é que é a nossa família de sangue, mas dá uma sensação de família às vezes. E então são muitos anos juntos, né? Fazendo algo, vivências maravilhosas, etc. Uma aventura de viver juntos, né? Isso que gera muito laço entre as pessoas, muita amizade. E daí, bom, surge um momento onde a gente abre os nossos grupos, né? Começa também a formar os nossos pequenos núcleos. E aqui eu acho que tem um estado de novamente que precisa de muita atenção, muita delicadeza, muito cuidado, né? Que é com os espaços que vão se construindo, né? Então, esses espaços que se constroem a partir do trabalho, né? Então, um facilitador que forma um grupo, isso não aconteceu de graça, né? Ele se dedicou muito, foram anos de estudo, foram anos de busca, de investimento, de trabalho, de investimento não só financeiro, mas de estudo, de tempo, investimento afetivo, de cuidado pelas pessoas que são participantes, né? Descobrir mil coisas. A gente vê agora no final, né, da formação, vocês assim, bah, meu Deus, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Todo esse cuidado, né, de saber como é que funciona.
Então, tudo isso é um investimento muito forte, né? E às vezes, então a pessoa tem, não sei, eu, biodança num determinado bairro, num determinado local, né? E E não é que aquelas pessoas, aquele grupo pertença, as pessoas individualmente pertençam ao facilitador, tá? Porque às vezes a gente tem constrói uma relação com os participantes do nosso grupo que é como se eles devessem algo para gente, no sentido de que eles não podem nem pensar em fazer biodança com outras pessoas. Isso não é correto, tá, pessoal? As pessoas, ninguém pertence a nós e as pessoas podem fazer biodança onde elas quiserem, tá? Mas, sim, a gente tem que cuidar com a forma que a gente se relaciona com o grupo do colega, tá? Então, eu tenho um grupo de biodança, eu não vou lá dentro do grupo do colega fazer um convite, né? Para as pessoas virem para o meu grupo, né? Ou pensar assim, eu não quero fazer grupo semanal, eu quero fazer só cursos, né? Cursos de aprofundamento. Já vi muita gente falar isso. Eu quero só fazer cursos de aprofundamento. Ok. Não tem muita prática, jamais construiu grupos, jamais foi atrás de construir grupos, e daí quer fazer só cursos de aprofundamento. Mas quem é que vai vir nos teus cursos, né? Então, vem nos teus cursos pessoas que foram formadas, né? Foram buscadas a partir de um trabalho de um outro facilitador, né? Então, esse tipo de coisa tem que ter muito cuidado, pessoal, né? Não é que seja uma coisa rígida e algo que onde alguma pessoa pertence a outra, não é isso. Eu acho que tem várias formas que se pode optar por trabalhar, né? Mas a gente tem que cuidar, né? De também plantar a nossa hortinha, né? De alguma forma plantar essa hortinha, plantar essa relação com os participantes do nosso grupo, né? Trazer pessoas para o trabalho, não achar que vai ter alguém que vai fazer a base para vocês e depois vocês vão lá e usufruem dessa base, tá? Então, assim, eu aconselho, assim, muito, muito, muito cuidado com isso, né? Então, se tu quer divulgar o teu trabalho num grupo de outra pessoa, pergunta para ela, né? Não sai, de repente, falando, né? Vou num trabalho e saio falando do trabalho que eu estou desenvolvendo sem ter conversado. Olha, eu posso divulgar, eu posso falar, eu posso dizer, né? Isso é super importante, tá? Porque eu acho que a relação entre os facilitadores de biodança, ela pode ser uma relação muito bonita, né? Muito coletiva. A gente teria muitas coisas que a gente poderia criar juntos, né? Por exemplo, agora vocês estão numa fase onde vão começar a trabalhar e cada um vai pensar na sua publicidade, mas poderia também se trabalhar coletivamente na publicidade, trabalhar coletivamente na reflexão de aulas e estar presente, lá ser eu, uma pessoa vai dar a primeira aula, vai todo mundo lá, e daí depois o outro vai dar a primeira aula, vai todo mundo se apoiando, criando uma comunidade, né? Assim, mantendo essa comunidade nesse novo estado, né? Mas muitas vezes é justamente é o momento onde ocorrem rupturas, porque na realidade se entra, né? Muitas vezes se entra numa lógica que é uma lógica capitalista, né? Uma lógica de concorrência, uma lógica que eu vou lá roubar o participante do outro, né? Então é muito importante que a gente tenha que a gente primeiro perceba que espaços cada pessoa está construindo e que a gente tenha a delicadeza de conversar com as pessoas cada vez que a gente vai coincidir nesses espaços, né? Espaços, eu digo aqui, espaços físicos, eu digo espaço de agenda, digo espaço de alunos, né, de participantes. Então, tudo isso são estratos de espaços que tem que ser, que podem.
vão e podem e vão ter relações, né? Vão ter sobreposições. Seria impossível não ter sobreposições. Mas isso tudo tem que ser uma dança, pessoal. Não pode ser impositivo, não pode ser atabalhoado. Tem que perceber que esse é um terreno delicado, né? Delicado e que se a gente não trata com delicadeza, a gente provoca muita tristeza, muita dor, né? Onde não seria necessário provocar dor nem tristeza, né? Então, é um toquezinho que eu acho bem importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? eh, Percebendo que existem esses espaços, que cada pessoa que trabalha com biodança, ela tem um espaço de trabalho, de construção, de tempo, e de vínculo com pessoas que a gente tem que tocar com delicadeza e abrindo e, e fechando espaços como uma dança com muito respeito, olho no olho, mão na mão, né? Dançar mesmo. Esse é o momento que a gente realmente percebe se aquilo que a gente gosta de viver lá no salão, né? A gente consegue viver no mundo.